Biólogos no Ar, a ciência no RCA. Um programa da Delegação da Ordem dos Biólogos dos Açores. Coordenação de Carlos Leal e Isabela Morim. Mais ciência, mais perto. Então, bom dia aos nossos ouvintes que nos escutam lá em casa. Eu sou o Carlos Leal e estamos aqui no programa Biólogos no Ar, na sua segunda temporada. E hoje gostava de dar as boas-vindas à bióloga Carmo Barreto, que nos liga de São Miguel através do WhatsApp. Bom dia. Bom dia, tenho todo o gosto em estar aqui e falar um bocadinho acerca da biologia e, digamos, um bocadinho da minha carreira como bióloga. Muito obrigado também por ter-nos ajudado aqui e colaborado aqui no programa. Vou começar então por lhe perguntar precisamente porquê é que escolheu ser bióloga e porquê é que seguiu rumo à biologia? Bem, já pensei nisto várias vezes porque eu sou uma bióloga que enveredou pela bioquímica e às vezes tenho que relembrar as pessoas que sou bióloga, nomeadamente quando há visitas, temos tido muitas visitas de escolas na universidade e eu gosto de lhes dizer que trabalho em bioquímica, mas que sou bióloga e sempre serei bióloga. Na realidade, eu acho que sempre, desde miúda, sempre tive uma atração muito grande por plantas, por animais, pela natureza em geral. Tive aquelas fases tolas dos miúdos que uns querem ser astronautas, outras hospedeiras. Eu queria ser veterinária e ir para a África tratar dos leões feridos e das zebras feridas. Isto tinha a ver com uma série que se chamava Daktari, que dava na televisão, uma série dos anos 60. Okay. Mas depois, quando cresci um bocadinho mais, percebi que isso era uma ideia romântica, mas que na realidade não era propriamente muito possível, e se calhar nem me interessava muito. E também tive a sorte de ter uma professora de biologia excelente no secundário. E aí eu acabei por perceber que o curso de biologia era mesmo o que me interessava mais. Gostei bastante do curso de biologia, foi uma boa opção, de facto. Na minha altura, os cursos tinham 5 anos e na minha altura foi durante um período relativamente curto em que nós tínhamos mais disciplinas de opção do que disciplinas, digamos, fixas. Tínhamos uma série de disciplinas de base e depois tínhamos a possibilidade de escolher disciplinas de opção. Não era completamente livre, portanto, era de determinadas áreas, X% de uma área, X% de outra área. E eu comecei a escolher disciplinas da área da bioquímica e também da ecologia. Gostava muito, eu podia ter ido para a ecologia vegetal, na realidade, porque eu também gostava muito da ecologia vegetal. Mas depois comecei a contactar com a bioquímica e aquilo fascinou-me. E a bioquímica também é uma maneira de olhar para a biologia. De uma maneira, digamos, não é um microscópio, ainda mais pequenino do que o microscópio, mas percebi que realmente a bioquímica que era a minha maneira de olhar para a biologia, mas evidentemente não pondo de parte as outras maneiras de olhar para a biologia, não é? Porque uma pessoa tem sempre que ter presente que a ecologia, a taxonomia, enfim, todas as áreas da biologia têm que ser utilizadas em conjunto para nós chegarmos a alguma conclusão acerca do mundo vivo, não é? Sim, sem dúvida. Basicamente foi isso. Também senti isso também e gostava de comentar, se me permite, que realmente é muito importante a integração desde o nível nano até ao bioma, não é? Termos noção como é que todas as coisas se interligam e se relacionam. Isso acaba por ser um desafio diário, não é? No mundo da biologia. Às vezes acho, é um empobrecimento às vezes. Eu acho que isso agora já está a passar um bocadinho, mas houve uma fase em que toda a gente fazia só biologia molecular e já não interessavam aqueles grandes, as pessoas que, os ecologistas, as pessoas especialistas, por exemplo, em invertebrados, as pessoas às vezes nem sequer sabiam com que estavam a trabalhar, era tudo só DNA. O DNA é muito importante, e as sequenciações são super importantes, mas o resto tem que se olhar para todas as maneiras de estudar um assunto e integrá-las, não podemos restringir-nos só a uma parte. Também não se pode estudar só bioquímica, isso é muito redutor. Da micro à macro escala, não é? Uhum. Gostava de lhe perguntar, como docente universitária e também investigadora, que desafios é que encontrou hoje no trabalho na academia? O que é para si mais gratificante, quer no ensino, quer na investigação? Não sei se começo pela parte desafios, tenho que pensar sempre também na parte negativa, não é? Mas vou começar por dizer um bocadinho na parte negativa e depois passamos à positiva e acabamos um bocadinho melhor, não é? Certíssimo. Nós hoje em dia estamos a lidar um bocadinho com uma certa falta de meios, os alunos têm imensa dificuldade em se focar, acho que é um problema das gerações mais novas, acho que tem a ver talvez um bocadinho com o excesso de solicitações de telemóveis, de videojogos, de coisas, portanto eles têm alguma dificuldade em se focar. Sobre estimulação, não é? Muita estimulação. É demasiada estimulação, eles precisam de largar um bocadinho os aparelhos, contactar um bocado com a natureza, com o mar, enfim, para descansarem um bocadinho aquelas cabeças. Mesmo assim, continua a haver miúdos fantásticos, felizmente. Ainda bem. E nós também estamos a lidar com
estamos a lidar com um problema que é a não renovação da classe docente e dos investigadores. Nós somos todos à volta dos 50, 60 anos, quase todos. Não pode ser, não é? Não há ideias novas, ideias frescas, energia, isso é muito importante. Sim. E também acho que é isso que me atrai principalmente no ensino e na investigação, mais do que descobrir grandes coisas e coisas fantásticas, de grandes novidades. Eu gosto muito do contacto com os alunos, especialmente porque de vez em quando nós encontramos uns alunos verdadeiramente extraordinários e que nos estimulam bastante. E o mesmo na investigação. Nós, por acaso, tenho tido sorte, tenho tido sempre alunos nos cursos de Biologia, porque é dos cursos de Biologia que nós retiramos onde vamos buscar, onde vamos recrutar os nossos investigadores. Alunos que começam logo no princípio do curso a querer fazer trabalho voluntário e depois vão se entusiasmando e às vezes nós temos vontade de desistir, mas não desistimos por causa deles, que eles puxam por nós. Portanto, eu acho que o que me agrada mais na investigação, eu sempre gostei muito de investigação, trabalho de laboratório adoro, mas gosto desta interação com estas gerações mais novas, digamos. Então, realmente são eles que puxam por nós. Serão duas áreas que se complementam bem no seu dia-a-dia e que são ambas, trazem-lhe felicidade. Não, eu gosto de dar aulas, confesso que gosto mais de dar aulas de laboratório do que aulas teóricas, bastante mais, sempre gostei mais. As aulas teóricas continuam a ser, não é para guiar, mas a pessoa está ali assim a falar, não é? Eles muitas vezes não interagem connosco e a gente não interage tanto com eles como deveria. E as aulas de laboratório não, nas aulas de laboratório estamos sempre em laboratório, quem diz laboratório diria aulas de campo, não é? Mas no meu caso são aulas de laboratório. Temos uma interação e uma atividade muito maior do que numa aula teórica. Por isso eu gosto bastante dessas aulas. E muitos deles acabam por se entusiasmar nas aulas de laboratório porque gostam muito, muitos deles nem sequer conseguiram mexer praticamente em nada de laboratório. Agora temos uns que a gente chama geração Covid, que são os que foram vítimas dos confinamentos, portanto acabaram por ter muito pouca experiência prática, digamos. E eles ficam tão contentes, a sério. Sou o pipetar, tenho uma aluna no outro dia que me dizia, uma voluntária que temos agora, dizia, professor, eu adoro pipetar, eu achei imensa graça. Para ela, estar ali a mexer numa micropipeta era a maior felicidade do mundo. Isso é muito engraçado e acho que anima-nos bastante. Mesmo que depois destes vários voluntários não fiquem todos, que nunca ficam todos, alguns vão de ficar e alguns vão de ficar entusiasmados. Exato. Isso é sempre uma maneira que a gente continua sempre a querer continuar por causa disso, acho eu. A sua voluntária sentia-se certamente bastante cientista no termo, na profundidade do termo. Micropipetas, vem aquilo na televisão, não é? Ainda por cima daquelas micropipetas multicanal com não sei quantas pontas, com 12 pontas, aquilo, uau! É a mesma coisa para eles. Poder mexer mesmo no material de laboratório, fazer experiências, para eles aquilo é muito enriquecedor, porque eu acho que ela pertence a um ano e ela está agora no segundo ano. Eles no primeiro ano tiveram muito poucas práticas, porque havia ainda alguns professores do ano passado que ainda, alguns que por problemas de saúde não podiam dar práticas presenciais, portanto eles tiveram muito poucas aulas de laboratório. Então, agora poderem fazer experiências é mesmo a última maravilha para eles e para nós também, acho que é giro. Que bom. Nos últimos anos, nos Açores temos vindo a constatar uma série de iniciativas ao nível de resultados interessantes na investigação e, consequentemente, também na exploração de determinados biocompostos. Estou-me a lembrar aqui, por exemplo, de óleos ou de biofibras de plantas. Já tivemos também acesso aí na Noite Europeia dos Investigadores a alguns resultados muito interessantes a nível de substitutos ao plástico proveniente do petróleo, não é? E de outros compostos, por exemplo, de algas, bactérias, etc., fungos, e havendo incluso a criação destas novas oportunidades de negócio. Há algum estudo seu ou um estudo onde tenha participado que gostasse de destacar? Bom, nós temos trabalhado, eu concretamente, não tenho trabalhado muito com óleos, tenho trabalhado mais com outro tipo de extratos, mas tenho trabalhado principalmente com algas e plantas terrestres. Não tanto na perspectiva das fibras, mas mais de compostos que tenham aplicação ou em farmacologia, portanto com medicamentos, sim, ou mais recentemente que se chama cosmecêutica, no fundo são aplicações em cosmética, sim, e também biopesticidas, portanto são mais ou menos as três áreas em que nós estamos a mexer agora. Nós já tivemos alguns resultados bastante interessantes
Na altura eu tinha a hipótese de ter culturas de células cancerígenas em laboratório. Neste momento não tenho. Hei de voltar a ter, mas estamos a fazer agora tivemos uma série de contaminações, tivemos que interromper as culturas e encontramos uma série de compostos novos de uma alga, Cistoxera marina, com atividade anticancerígena. Não só eram compostos que nunca ninguém tinha isolado até agora, como ainda por cima tinham boa atividade. Este trabalho foi o trabalho de mestrado da Vera Gouveia, que agora está a trabalhar no Espalab, que tenho imensa pena que ela não tenha continuado como investigadora, mas realmente houve uma fase em que era impossível continuar a contratar as pessoas e ela teve que optar, não é? Teve que optar por outra... E está-se a sair muito bem. Eu acho que ela está a gostar. Portanto, isso foi realmente uma coisa muito interessante e que nós não abandonámos completamente. Portanto, nós continuamos a estudar essa alga de outros pontos de vista. Portanto, isso foi uma coisa que eu gostei bastante. Em relação a esta parte da cosmecêutica, nós continuamos também a fazer trabalhos. Basicamente, andamos à procura de compostos em algas e em plantas, uma vez mais, plantas terrestres, Sim. que inibam a degradação da pele ou que ajudem a protegê-la. Portanto, compostos que inibam enzimas que degradam o colagênio, a elastina, o ácido hialurónico e por aí fora. Portanto, que protejam a pele. E já encontramos em algas alguns bastante interessantes e bastante ativos. Isso é muito engraçado, porque as algas, principalmente as algas do intertidal, precisam de resistir àquelas horas em que estão fora d'água, não é? Portanto, têm que reter água, têm que se proteger contra os raios ultravioleta, porque ficam ali à torreira do sol, especialmente do verão, não é? Exato. E muitas vezes desenvolvem compostos que depois têm aplicação nestas áreas das cosmecêuticas, que é a tal palavra, nova palavra, que nós agora utilizamos bastante. E em relação aos biopesticidas, devo dizer que a nossa amiga / inimiga conteira, a nossa terrível invasora, que é uma das plantas que a gente está a estudar agora, parece ter bastante potencial como biopesticida. É um dos trabalhos que a gente está a fazer agora. Não sei até que ponto poderá no futuro este tipo digamos, de extratos de plantas vir a substituir os pesticidas de síntese, que são muito mais problemáticos em termos ambientais, mas é um estudo de um projeto em que eu estou envolvida agora, que chama-se MAC Biopest, porque é da Macaronésia, com a Madeira e com as Canárias, e é bastante interessante, é um trabalho muitíssimo interessante, e está-me a dar bastante gozo fazer, a mim e aos meus colegas, não é? É super interessante. O exemplo que eu dei no início da pergunta era precisamente relacionado com a conteira, os tais extratos que depois possibilitam... Eu percebi que as fibras tinham a ver com a conteira. Exato, sim. Exatamente. Portanto, quando te refiro este exemplo aqui a colegas e outras pessoas no público, costumo dizer que acaba por ser um 3 em 1, que é avança a investigação científica, por um lado, por outro lado, arranjamos uma utilidade para uma grande invasora que realmente... tem impactos muito, muito significativos nos nossos ecossistemas terrestres e por outro lado também criamos alternativas a um problema que é o plástico, mas claro que era um mero exemplo e todas essas aplicações farmacêuticas, cosméticas e se calhar também na indústria alimentar, possivelmente. Queria lhe perguntar já agora só uma curiosidade, as algas referiu a Cistoxera, não foi? Sim. É tudo matéria-prima que existe cá no arquipélago ou tem que recorrer a algumas espécies importadas, digamos assim? Não, nós temos estado a trabalhar com espécies nossas. Ok. Quer estas que são nativas, quer... Neste momento temos um doutoramento, o Gonçalo, que está a fazer trabalho com essa cistoxera, mas também com uma invasora, para variar, não é? A gente tem sempre esta perspectiva, não é? O que é nosso e o que veio de fora. A questão das invasoras é muito complicada, principalmente as invasoras marinhas, porque quando ele começou o doutoramento, a invasora é uma das Caler. Sim. Parecia estar a invadir aqui assim também a costa de São Miguel. Entretanto, chegou outra invasora terrível, que é a Regulopteryx, que está aí a invadir o arquipélago todo, e as invasoras anteriores, parece-me que estão todas a desaparecer. Ou seja, é uma super invasora, não é? Que domina as outras invasoras. Isto nas coisas marinhas é complicadíssimo. A única coisa que nós podemos fazer é tentar evitar que cheguem mais. Exato. Porque controlar uma alga invasora marinha é impossível, infelizmente. Doutora Carme, tem vários trabalhos publicados ligados a 3 grandes áreas do conhecimento: a bioquímica, a saúde e a alimentação. Eu tenho tido o prazer de seguir alguns dos seus artigos recentes e tenho também feito os possíveis por partilhar também nas nossas páginas aqui do Observatório do Ambiente dos Açores, Centro de Ciência de Angra, e gostava de lhe perguntar, na sua opinião, qual é que será o papel dos biólogos na promoção da literacia científica?
Eu acho que todos os investigadores, não só os biólogos, têm um papel importante na promoção da literacia científica. Mas eu vejo que, sobretudo nas áreas da biologia e da saúde, há uma grande falta, para não dizer uma grande ignorância, mas há uma grande falta de literacia científica. Isso é muito mau para as pessoas, porque uma pessoa que não tem literacia científica não tem armas para tomar decisões bem informadas, não é? Exato. Por isso, eu acho que é super importante nós ajudarmos a promover a literacia científica, não é? Não nos fecharmos na nossa torre de marfim, ou torre seja do que for, da nossa investigação, mas saber explicar às pessoas o que é que estamos a fazer. Às vezes, quando eu penso, ultimamente tenho escrito uma série de artigos para os jornais e também escrevia para aquela rubrica O à Ciência. Exatamente. Desde há uns anos. Eu sempre gostei muito de escrever artigos desses de divulgação. Nós temos que pensar, eu acho que todos nós temos esta experiência, que é, vamos a um jantar de família e está lá uma tia velhota que pergunta, filho, o que é que tu estás a fazer? E nós temos que explicar à tia o que é que estamos a fazer, não é? Nós temos que saber explicar à tia, ao senhor da caixa do supermercado, ao empregado do café, o que é que estamos a fazer de uma maneira que a pessoa perceba. Exato. Isso mesmo em relação a qualquer coisa científica. Eu quando estou a falar com os meus pares, com os meus colegas ou com os meus alunos, devo usar uma linguagem científica correta. Quando falo com outras pessoas, não é descer ao nível delas, não se desce nem se sobe. É explicar de maneira, com palavras correntes, os assuntos científicos, de maneira que as pessoas consigam perceber não só o que nós estamos a fazer, mas também ter informação sobre determinados assuntos. Eu, às vezes, o que faço é dar esses artigos que escrevo a alguém que não seja, pelo menos, completamente da minha área. Porque eu, às vezes, acho uma palavra, para mim, é da linguagem comum. E depois, a tal pessoa anónima, às vezes são várias pessoas diferentes, a quem eu dou as coisas diz, mas isso para mim não significa isso que tu estás a dizer. A interpretação, não é? Temos que usar palavras que sejam do domínio comum. Não é simplificar demasiado. Às vezes temos que simplificar um bocadinho. Um dos meus grandes problemas nestes artigos de divulgação é conseguir dizer coisas de maneira simples, mas que não sejam incorretas. Mesmo que às vezes façam umas pequenas adaptações, não é? Exato. Mas acho que é muito importante nós conseguirmos que as pessoas tenham literacia científica, portanto, que saibam, quando vão ao supermercado, saibam porque é que estão a escolher um determinado alimento, em termos da composição nutricional, que é muito complicado, porque os rótulos são completamente ilegíveis, não há regras, eu acho que se há regras, ninguém as cumpre, pelo que eu percebi. Mas se as pessoas souberem qualquer coisa, por exemplo, acerca da composição dos alimentos, se calhar conseguem escolher alimentos melhores para a sua saúde, não é? Com certeza. Em relação ao ambiente, também. Se as pessoas souberem o que é que está a prejudicar o ambiente, também podem tomar opções nas suas casas em relação se calhar melhores opções em relação à separação do lixo, se calhar nas eleições, quando votam, escolher partidos que defendem determinadas posições em relação a outras, e aqui estou a pensar na proteção do ambiente. Exato. A literacia científica é muitíssimo importante e a biologia aqui tem um papel muito, muito, muito relevante. Acho que é uma das coisas mais importantes para o planeta, não é? Nós termos os biólogos, não é biólogos ao poder, mas os biólogos incluídos, não é? Nessa missão. Incluídos nessa missão de comunicar o que é descoberto, o que é produzido. Eu estava a ouvi-la e estava a pensar também no meu dia-a-dia. Como sabe, eu trabalho aqui num centro de divulgação de ciência e estava a pensar nas crianças, que é um desafio. Até vou aproveitar aqui à parte para partilhar consigo e com quem nos escuta lá em casa um exemplo do quão difícil por vezes é fazer essa transposição do conhecimento que é produzido e adaptá-lo a uma linguagem que seja acessível ao público geral. Neste caso, vou-lhe dar um exemplo, tínhamos uma exposição com um módulo, que era um módulo difícil, a exposição ainda não tinha estreado e estávamos ainda a estudá-la e a trabalhá-la, e convidámos um professor universitário para nos ajudar lá num módulo específico. E esse professor teve imenso trabalho, foi super atencioso, até fez uma pesquisa e trouxe-nos lá uma documentação de apoio, mas depois na hora eu e a minha ex-colega dissemos, olha professor, a gente agradece o trabalho que teve, mas eu gostaria de fazer um pequeno exercício. Imagino que eu e a minha colega somos duas crianças de 10 anos.
faça-nos o favor de explicar o módulo. E o professor não conseguiu. Ele não conseguiu porque não conseguiu. Há pessoas que têm muita dificuldade nisso, já percebi. E costumo dizer a colegas e conhecidos, costumo dizer que é um desafio bastante interessante manter o rigor científico, mas usando palavras simples ou metáforas ou comparações de modo a que o receptor perceba, também recorrendo um pouco à imaginação, no caso das crianças é necessário, não é? Temos que usar outras ferramentas para elas, mas se for um adulto também temos que usar uma linguagem que ele compreenda e ao mesmo tempo não descurando o rigor do que estamos a dizer, ou seja, não vamos inventar uma coisa que não é bem verdade para passar a mensagem, temos que passar a mensagem com algum rigor, por isso é muito interessante. Carmo, como falou aqui da parte também do ambiente, tinha aqui uma pergunta, a pergunta seguinte que lhe faço é relacionada também com o seu envolvimento em associações de defesa do ambiente, e ao nível de ações públicas e campanhas, como sei que está e tem estado envolvida na campanha SOS Cagarro. Gostava de lhe pedir que falasse um pouco dessa experiência, que calculo que tenha sido bastante importante e interessante para si também. Pois, foi e continua a ser. Eu, desde que, já no continente, gostava de contribuir para este tipo de associações. E aqui assim, desde que cheguei aos Açores, comecei também a fazer o patins a pé, ver as coisas, os problemas vários que nós temos, e temos problemas muito sérios que me preocupam bastante. E inscrevi-me na altura primeiro nos Amigos dos Açores e depois noutra associação que chama-se Associação Amigos do Calhau, essa que tem mais a ver com a proteção da horta costeira, que é uma das zonas que eu acho que aqui nós estamos a ter bastante dificuldade em proteger, para não dizer outras coisas. Ou seja, basicamente estamos a destruir a nossa orla costeira. E a campanha SOS Cagarro, eu comecei a participar talvez há uns 10, 15 anos. Comecei na altura até com os Amigos dos Açores ainda. Na altura tinham umas brigadas bastante entusiastas. E eu acho que é uma campanha super interessante, porque é uma campanha que o Governo Regional agora faz uma grande campanha de que é uma coisa como se eles é que tivessem inventado, não foram eles que inventaram esta campanha. A campanha partiu de facto de associações como estas, Amigos dos Açores, Amigos do Calhau e penso que do Luís Monteiro na altura. Portanto, os cagarros nós temos relativamente poucas espécies nos Açores, mas entre elas temos algumas que todas as espécies são importantes, mas os cagarros, representando 70% da população mundial, são uma espécie que nós temos obrigação de proteger. E, precisamente por causa do excesso de construção, excesso de luz, uma série de problemas relacionados com a introdução de espécies exóticas, como os gatos, gostamos todos muito de gatos, mas os gatos são predadores e também gostam muito de atacar os ninhos e comer os seus cagarrinhos, não é? Os ratos também. Nós temos que ajudar a proteger essas aves. Eu ainda me lembro do meu primeiro cagarro, a primeira vez que fiz uma campanha dessas. Lembram onde é que ele estava? Foi assim, uma emoção na altura, ver aquele bicho indefeso no meio da estrada, arriscando-se a ser atropelado. E apesar de eu perceber que isto é um tipo de campanha que às vezes é um bocadinho frustrante, porque eu acho que caem muito mais cagarros do que tinham que cair, porque nós não desligamos as luzes, ninguém quer saber. E é tão simples, não é? Durante aqueles 10, 15 dias. Mas eu não resisto, por muito que me irrite que há excesso de iluminação, que as câmaras às vezes não colaboram, que ninguém colabora, eu não consigo resistir e todos os anos tenho que ir com os meus amigos e os meus... Dar as mãozinhas, não é? Vamos nós todas as noites salvar os cagarros, coitados, enfim. Uma vez biólogo, sempre biólogo. Aliás, isto não são só biólogos, há pessoas de muitas áreas. Os meus... Eu faço, neste momento, vou principalmente com 2 amigos, um dos quais trabalha num banco e a minha amiga é artista. Portanto, não é preciso ser biólogo para ter sensibilidade ambiental, nem para trabalhar nestas coisas em voluntariado ambiental. Toda a gente deve ter, pelo menos, sensibilidade suficiente para perceber que o ambiente tem que ser protegido a diversos níveis. E confesso que para mim é muito mais importante proteger estas aves selvagens do que proteger os animais de companhia, que parece que são os únicos que preocupam alguns partidos e algumas associações. Não é que eles não devam ser protegidos e que não devam ser bem tratados, atenção. Mas eu vejo que parece-me que os esforços dos nossos
partidos políticos centram-se mais no cãozinho e no gatinho lá de casa e esquecem um bocadinho as aves selvagens, os animais, a destruição dos habitats e uma série de coisas que não podem ser postas de parte. Pelo menos isso é a minha opinião. Eu tenho que concordar integralmente a cada palavra que acabou de dizer a Carmo. Eu concordo integralmente com tudo o que disse. Carmo, face ao desenvolvimento de vários setores, como por exemplo o turismo, como é que vê atualmente o estado de conservação dos ecossistemas? Será que o boom que está a haver, temos um saldo neutro, positivo? Como é que, como bióloga, novamente, analisa este crescimento? Eu, infelizmente, devo dizer que eu estou preocupadíssima com o que nós estamos a fazer aos nossos ecossistemas e eu acho que os nossos governos regionais querem vender uma imagem de verde, entre aspas, dos Açores que não corresponde toda à realidade. Estamos a destruir praticamente um pouco que nos distinguia e que era positivo em termos da conservação dos ecossistemas. Eu estou cá há 31 anos ou 32 anos, aliás, e as coisas mudaram para pior de uma maneira muito assustadora. E eu tenho medo do que vai acontecer no futuro. Vamos matar a galinha dos ovos de ouro, querem vender os Açores natureza intocável, não é a frase, mas isso não é realidade, isso é falso. Nós estamos a destruir a pouca natureza que ainda temos. Isso preocupa-me imenso. Falou há pouco também na questão da orla costeira. Eu concordo integralmente com tudo o que acabou também de dizer, também tenho a mesma perspectiva e relativamente à orla costeira realmente também tem-se visto muito investimento e perdoem-me quem está lá em casa no botão. E agora, com o agravamento das alterações climáticas, com o receio da subida do nível do mar, que é milímetros por ano, a pessoa não vê de um ano para o outro diferença, mas os registros demonstram que efetivamente há uma subida lenta, mas definitiva. E com a ameaça e a certeza que os modelos matemáticos também indicam que teremos cada vez mais frequência de fenómenos extremos, como furacões e tempestades, há ainda mais um exacerbar desse investimento na proteção da orla costeira e de todos os equipamentos e propriedade, não é? Não só pública, mas privada. E eu acho que também é preocupante por aí. Mas também a nível terrestre, não é? Como a Carmen estava a dizer. Mas a orla costeira, quando eu cheguei, ainda havia bastante costa natural. Eu percebo que as pessoas querem todas ter passeios marítimos, andar de bicicleta à volta da ilha, mas não podemos destruir toda a costa natural, os enrocamentos, as coisas naturais, não é? O calhau, aquelas praias de calhau, para fazer ciclovias à volta da ilha inteira. E neste momento as algas já não têm praticamente, as algas destas zonas entre marés têm diminuído imenso. Por isso, depois diminuem as algas, diminuem os peixes, diminui tudo. Também, mesmo que a perspectiva seja economicista, isto é um tiro no pé completamente. Sim, não é só o ambiente como ambiente, que eu acho que deve ser protegido por si mesmo, mas é também o retorno económico que pode vir daí. Estamos a destruir tudo. Porque a longo prazo é o que diz, não é? Da galinha dos ovos de ouro, a longo prazo quem nos procura não procura por ciclovias, nem hotéis, nem marinas, não é? Procura-nos pela tal natureza que já foi muito mais parecida com intacta, entre aspas, há décadas, mas com estas alterações todas vai ser difícil chamarmos esta natureza de intacta. E depois já há aquela questão também da capacidade de carga, não é? Que eu acho que é um conceito que está difícil de... Lá está. Temos também de promover a literacia científica e a educação ambiental dos nossos políticos, pois por vezes também denoto que às vezes certas instituições que deveriam zelar pela proteção a longo prazo destes ecossistemas são as primeiras, entre aspas, a betonizar, não é? É verdade. Bom, Carmo, estamos a ficar já no limite do nosso tempo, infelizmente, porque eu adorava ficar aqui a conversar consigo mais umas quantas horas desta manhã, mas estamos já sem tempo, que é bom sinal, é sinal que a conversa fluiu bem. Queria lhe perguntar então agora, para finalizar, uma pergunta pessoal, se ser bióloga em particular nos Açores é uma boa aposta pessoal, se sente realizada e se denota que o seu trabalho é reconhecido. Eu acho que ser biólogo, sim, eu acho que foi uma boa aposta pessoal. Eu podia ter mudado, não é? Podia ter chegado ao fim do gosto e chegar à conclusão que aquilo não me interessava para nada, mas de facto eu gostei bastante de fazer biologia e vejo que agora está a renascer um bocadinho. Tem vindo alunos, inclusivamente do continente, atraídos por algumas coisas dos Açores,
porque eu acho que, de facto, ser biólogo nos Açores tem algumas mais-valias, mais que não seja pelo mar que nos rodeia, e, apesar de tudo, ainda há algumas coisas que ainda persistem daquilo que é bom. Portanto, nesse aspecto posso dizer que foi uma boa aposta pessoal, acho que é uma boa aposta pessoal ser biólogo e que nesse aspecto também me sinto realizada. Se o meu trabalho é reconhecido, já não sei. Já é outra questão. Eu acho que é reconhecido por algumas pessoas, meus antigos alunos, etc., por algumas pessoas que estão à volta. Não sei se é reconhecido pelas pessoas, pelos meus chefes, pela universidade. Eu espero que sim. Não, confesso que não. Isso é a menor das minhas preocupações, se é reconhecido ou não. Desde que me deixem ir trabalhando, ir investigando e ir passando um bocadinho a ideia de que a investigação é positiva e aumentando um bocadinho a literacia científica das pessoas. Será certamente. Já fico contente. Será certamente. Não preciso de reconhecimento externo. Olha, mas mesmo assim, não precisando, eu posso lhe dizer que sou também apreciador do seu trabalho e sou mais um dos que reconhece o seu trabalho de várias formas. E agora vem uma memória que tive, que nunca me esqueço, porque eu não disse ainda, mas a quem nos escuta lá em casa, agora no fim, quem aguentou até ao fim vai saber isto, que a Carmo foi minha professora de Bioquímica 2, salvo erro, foi Bioquímica 2. Sim, eu na altura, sim, da Bioquímica 2 também, sim. Algures ali no terceiro ano de 4 anos de curso de Biologia, e eu lembro-me de um dia, há uma memória, há aquelas memórias não sabe porque que ficam muito vívidas. Eu lembro de um dia que fui pedir-lhe ajuda a alguma coisa de um trabalho, e que quando abri a porta do seu gabinete vi um póster que a Carmo tinha lá na parede, que tinha a ver com o metabolismo dos glícidos, ou seja, dos hidratos de carbono, e que tinha a interligação do ciclo de Krebs com uma infinidade de outros ciclos de transaminases. Era uma coisa tão complexa e foi uma imagem... Eu gosto dessa imagem porque é assustadora, ainda tem lá, mas mostra a complexidade de tudo o que há, não é? Ainda tem esse póster lá. Acho fantástico. Esse póster realmente é um deles que eu tinha no laboratório, acho que foi devorado por daqueles bichos que comem papel. Eu tenho as cartazes, aliás, eu fiz scanning desse papel. Não fiz scanning, eu encontrei na internet. Porque eu às vezes, quando começo a dar metabolismo aos alunos, digo-lhes, olha, o metabolismo é isto. Mas vocês não precisam de saber tudo, vocês precisam perceber a lógica. É impressionante. Nós queremos dar a lógica do metabolismo. Ninguém consegue saber tudo, claro, isso é impossível. Mesmo na biologia também não é? Uma pessoa também não consegue conhecer claro. os animais todos, as plantas todas. É impossível. Usar as tabelas dicotómicas, reconhecer os grandes grupos e saber como chegar às coisas. Portanto, esse mapa do metabolismo, que acho que é do Nicholson, que é um bioquímico muito, muito conhecido, que já morreu, é muito interessante porque mostra o que nós chamamos o eixo central do metabolismo, que realmente é o glicólise, ciclo de Krebs e por aí fora, mas depois tudo o que está à volta. Tudo o que Portanto, está à volta. para as pessoas perceberem que está tudo interligado, mas que a gente tem que perceber a lógica, como é que as coisas se articulam, não temos que saber tudo, claro, temos que ter ferramentas para perceber como é que as coisas funcionam e como chegar à informação, basicamente. E temos que ter biólogos, e dentro deles os bioquímicos, e também o pessoal da medicina também, que domine cada um desses pormenorzinhos dessa grande complexidade exatamente. Bioquímica. Carmo, vou ter só de lhe pedir aqui um último desafio rápido, que é, que mensagem é que deixaria a eventuais jovens que nos estejam a escutar lá em casa e que estejam a considerar seriamente a possibilidade de enverdarem no mundo da ciência e mais concretamente na biologia? Bem, eu acho que ser cientista, ou cientista talvez seja uma palavra muito, muito grandiosa, mas ser investigador, estudar, dedicar-se a áreas científicas é uma das coisas mais gratificantes que nós podemos ter. Também, evidentemente, depende daquilo que interessa a cada um, não é? Pode ser igualmente interessante ser um bom escritor, mas para mim a investigação científica sobre todas as áreas da biologia é das coisas mais fascinantes que existem. E nós aqui nos Açores temos muitas condições ainda, principalmente a nível da biologia marinha, que eu acho que podem atrair as gerações mais novas para virem aprender e estudar connosco. E também ensinar-nos coisas, não é? Nós ensinamos, mas as pessoas também nos ensinam muitas coisas, não é? Claro, concordo plenamente também. Então diria que vão em frente, não é? Exatamente, que vão em frente e façam o seu próprio caminho e às vezes até o melhor até se não experimentem, se não gostam daquela área, mudam de área, mas não desistam.
Sim, senhora, muito obrigado, Carmo. Quero-lhe agradecer muito pela sua colaboração. Foi aqui uma conversa muito rica. Falou-se aqui em vários assuntos muito, muito distintos também. E gostava de lhe agradecer mais uma vez pela sua colaboração e até breve e um bem-aja. Ora essa, até breve. Até breve. Um agradecimento especial ao Hélder Xavier pela sua colaboração neste programa. O programa Biólogos no Ar é produzido pela Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Biólogos, em parceria com o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, Grupo da Biodiversidade dos Açores e Universidade dos Açores e com o Observatório do Ambiente dos Açores, Centro de Ciência de Angra do Heroísmo e com o Rádio Clube de Angra. Mais informações, contactar a Direção Regional dos Açores da Ordem dos Biólogos em delegacão.acores@ordembiólogos.pt ou visitar o website da Ordem dos Biólogos, ordembiólogos.pt.